Ó, não se esquece, hein? Se inscreve e curte o vídeo. Se Jesus repreende aquela tempestade, ele está deixando claro uma coisa: não foi o meu pai que criou isso aqui. Porque o filho jamais repreenderia algo que o pai criou. Jesus ele fala: eu só falo o que eu ouvi o meu pai falar, eu só faço o que eu vi o meu pai fazer, eu sou uma expressão de quem meu pai é. Então, se Jesus repreende a tempestade, irmão, eu não consigo acreditar que foi Deus quem enviou aquela tempestade. Faz sentido? Sim. O pai enviou uma tempestade, o filho repreende. Não, peraí, filho, vamos combinar aqui, fui eu que mandei. Então ali ele está ensinando uma coisa pra gente. Quando você discerne o que é de Deus e o que não é de Deus, você consegue repreender a tempestade. E você consegue se agarrar a presentes e milagres. Quando você está confuso, tem gente que está repreendendo coisas que foi Deus que enviou e está abraçando coisas que nunca foi Deus que enviou. Então, como discernir? Buscando sabedoria. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria livremente àqueles que pedem. A Bíblia diz que a porta que a gente bate, ela se abre, aquele que busca, encontra. Então, resumindo, eu falei sobre isso domingo no culto. Eu falei sobre colocar em ordem as vozes ao nosso redor. Uma das maiores crises da nossa geração é que a gente está ouvindo muita gente. E quando você começa a ouvir muita gente, você entra num lugar perigoso. Você pode ouvir quem não tem nada para falar. Você pode ouvir quem só tem uma opinião. E opinião qualquer um tem, irmão. Você pode pegar um menino que ele é estagiário, você contratou, ele nunca estudou nada sobre finanças. Se você botar ele numa reunião, ele vai ter várias opiniões para dar. Qual que é a diferença entre opinião e conselho? Opinião qualquer um tem. Conselho, você precisa ter uma jornada para poder compartilhar. Conselho ele é revestido de sabedoria, de autoridade, de marcas, de cicatrizes. Então, resumindo, a gente precisa colocar em ordem, Thiago, as vozes ao nosso redor. Tem uma frase, eu não sei se é do Bill Johnson, que eu amo, ele diz que nosso problema na jornada de fé não é a incapacidade de ouvir a voz de Deus, mas a nossa disponibilidade de ouvir qualquer outra voz. Então tem muita gente que está ouvindo o que Deus está falando, mas também está ouvindo conselhos, está ouvindo opiniões, está se movendo por sinais, está fazendo um monte de coisa. E aí do nada a gente fala: Deus, você não me direcionou. Não, eu te direcionei. O problema é que tem barulho demais ao teu redor. Tem gente demais falando comigo. Eu vou finalizar aqui e te devolver de novo. Eu aprendi esse princípio com uma professora que eu tinha de literatura, que por sinal era a matéria que eu menos gostava no ensino médio. Ela começava a ensinar, olha que louco isso. Não, literatura é uma coisa difícil de... É difícil, né? Não, e ela não é... Você gostava, né, Lucão? Adorava. Nossa, Talvez o Perini, né? Não é que Talvez não o tá entendendo. Perini amava, mas... Não, é que o Lucão ele gostava muito, de verdade. Sério? Ele fez vários anos, várias vezes no mesmo ano. Ele Muito adorava, né, Lucão? Foi um período legal. Desculpa, Você queria difícil- reforçar, né, difícil sair, esse difícil fundamento. sair, Muito bom. muito bom. Não, sei lá, no meu tinha Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você tinha Nossa. tipo de literatura que na nossa geração e com a idade que a gente tem, às vezes não conecta tanto. Você acha que o seu problema é com literatura, às vezes é só com o livro que te mandaram ler, né? E era esse o caso com essa professora. E aí, inclusive, se você estiver ouvindo, beijo. Obrigado, professor. E aí ela ensinava, e aí a turma ficava eufórica, conversando e zoando. E quanto mais a gente gritava, quanto mais alto a gente falava, mais baixo ela falava. E eu lembro que aquilo ali por muito tempo me dava um incômodo. Eu falava: cara, não é possível. A gente tá tocando terror aqui, ela tá falando mais baixo. Ela falava mais baixo. Mas aí hoje eu entendo o que ela quis ensinar pra gente. Aconteceu um fenômeno, Thiago. De verdade, sem romantizar. Os CDFs da turma, ou seja, os mais interessados, eles sempre puxavam a cadeira para mais perto da professora. Ali ela estava ensinando o princípio. Eu não vou me gastar para falar mais alto com quem não quer ouvir. Eu vou criar um ambiente em que quem tem interesse vai se aproximar para aprender com o que eu falo. E é exatamente assim na nossa jornada de fé. Tem um momento que os discípulos questionam Jesus: por que você usa parábolas? Porque tem parábolas que ele usava que facilitavam o entendimento. Tem palavras que ele usava que dificultavam o entendimento. Ele usava essa figura de linguagem, esse estilo de linguagem, às vezes para facilitar e às vezes para selecionar. Até Jesus era seletivo em alguns momentos, em alguns ambientes. Ele não jogava pérola aos porcos. E aí ele fala: por que você usa parábolas, mestre? Tem gente que não está entendendo. Ele fala: exatamente por isso. Porque tem alguns que tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem, tendo coração não sentem. E aí ele começa a falar sobre a parábola do semeador. Um homem que lançava uma semente, algumas caíram numa terra seca, outros caíram numa terra com pedras, outros caíram numa pedra com raízes. E ele fala que aquele que foi lançado numa terra não frutificou porque os pássaros comeram, ou aqueles que foram lançados entre as pedras, as raízes foram sufocadas. Resumo, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: cara, não tem a ver com o que eu falo, tem a ver com quem ouve o que eu falo. Não tem a ver com a minha palavra, tem a ver com quem recebe a minha palavra. Então, resumindo isso, tem muita gente que está chamando de
de silêncio de Deus, o que Deus está falando, chamando de falta de sintonia. Eu não parei de falar. Sei que não está me ouvindo. Eu não parei de falar. É muita gente na tua sala que não para de falar também. Não dá para você discernir o que é meu e o que não é. E é por isso que Jesus sempre se isolava. O princípio da solitude era algo que Jesus não abria mão. Ele acabou de fazer um milagre absurdo. A Bíblia diz que ele, como de costume, ele se retirava e ia ter tempo com o Pai. Aí ele voltava, falava com milhares. Se retirava e ia ter tempo com o Pai. Ele acaba de ser batizado nas águas. O Espírito desce sobre ele. Uma voz dos céus fala: esse é meu filho em que eu tenho meu prazer. O que ele faz? Se retira 40 dias no deserto, jejuando e orando, tendo tempo com o Pai. Então, esse é um princípio poderoso para a gente discernir. A gente tem que ouvir quem tem algo para falar.